lado visível da Lua é muito bem conhecido pela humanidade, apesar de ainda ser cercado por alguns mistérios. No entanto, devido a uma configuração orbital interessante, o nosso satélite natural é travado por maré e não conseguimos observar o outro lado de sua face. Afinal, a Lua é um objeto redondo, o que significa que há outras faces além daquela que está virada em nossa direção. Por muito tempo, a região oculta era completamente desconhecida, mas com o envio de sondas orbitais e o primeiro rover de superfície, vimos a verdadeira aparência de lá. No vídeo de hoje, você vai conhecer a missão chinesa que revelou o lado oculto da Lua. A Lua, com cerca de 3.475 km de diâmetro, orbita a Terra de uma forma que os astrônomos chamam de travada por maré. O que isso significa? Bom, simplesmente que seu movimento de rotação e translação tem uma duração praticamente idêntica. Em consequência a esse fenômeno orbital, a Lua apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra, já que seu período de rotação, aproximadamente 27 dias, coincide quase exatamente com o tempo necessário para completar uma órbita ao redor do planeta. Se há uma sincronização com dois movimentos, não há como a Lua girar mais rápido para que o outro lado da sua superfície seja mostrado em nossa direção. Isso também já foi observado em mundos distantes, quando planetas travados por maré mostram apenas uma face na direção de sua estrela. Por conta desse travamento, existem regiões da Lua que são completamente desconhecidas, ou pelo menos pouco conhecidas, como é o caso do lado oculto à Terra. Isso não quer dizer que nunca o observamos, apenas não temos o mesmo conhecimento em relação ao lado virado para nós. Além disso, a área da Lua oposta à Terra é frequentemente chamada de lado escuro, embora esse termo não seja literalmente preciso, já que recebe a mesma quantidade de luz solar por um período equivalente ao lado virado para a Terra. Quando a nossa face lunar fica escura na Lua nova, o outro lado está recebendo luz do Sol e vice-versa. Mas para explorarmos uma região assim, alguns desafios precisam ser superados, o que torna qualquer missão até lá realmente mais difícil do que simplesmente explorar o lado mais próximo. Detalhe, vendo as imagens do outro lado, percebemos a real diferença que existe entre as faces, principalmente pela ausência de manchas. Esse é considerado um dos maiores mistérios da Lua, e graças à missão chinesa do rover Yutu 2, mais dados sobre a região estão sendo obtidos e imagens épicas foram registradas de um lugar que nunca antes tinha sido explorado na história. Mas por que exatamente há essa diferença entre os lados? Bom, não é fácil cravar uma resposta, mas há teorias bem interessantes. Em primeiro lugar, as manchas escuras que observamos na superfície lunar são resultado do solo rico de lava que foi formado há bilhões de anos, onde ele tem a capacidade maior de absorver a luz do Sol em relação a outras áreas do satélite. Curiosamente, há uma escassez desses mares no lado oposto, e a explicação pode estar relacionada à concentração de elementos radioativos na Lua. Contrariando a crença popular, a maior quantidade de crateras visíveis no lado oculto não é porque ele está mais exposto do que o lado virado para nós. Enquanto a Terra e a Lua estavam se formando, o calor da jovem Terra provavelmente retardou o resfriamento da Lua no lado virado para a gente, permitindo que o lado oculto resfriasse muito mais rapidamente e criando uma crosta bem mais espessa. Essa maior espessura impediu que a lava subisse até a superfície para preencher muitas das crateras. Além disso, essa diferença na espessura da crosta pode explicar a falta de manchas no lado oposto, já que uma crosta mais espessa tornaria mais difícil para os impactos de asteroides perfurarem o manto ainda derretido e liberarem lava para a superfície. Uma hipótese adicional sugere uma maior concentração de elementos radioativos como urânio e tório no lado voltado para a Terra, que poderia ter aquecido a crosta lunar através do calor do decaimento radioativo, resultando no derretimento das rochas e na formação dos mares lunares nessa região específica. Durante a história da exploração espacial, muitas missões passaram pelo lado oculto, mas ninguém nunca ousou pousar por lá, até que em 2019 isso mudaria para sempre. O programa espacial chinês simplesmente conseguiu enviar um lander juntamente com um rover para explorar essa região, revelando o que há na superfície por ali.
Lançado em dezembro de 2018, a missão Chang'e 4 pousou na Lua no comecinho de 2019, levando consigo dois equipamentos principais, o próprio lander e o rover chamado Yutu 2. As imagens impressionantes divulgadas pela Agência Espacial da China revelam de forma épica o rover saindo de dentro do lander, usado para intermediar a comunicação entre a Terra e o robô. Esse vídeo marca pela primeira vez na história um pouso bem sucedido no lado oculto da Lua, um lugar tão hostil quanto o lado próximo. Para pousar no lado oculto, a China teve um desafio de engenharia imenso, pois a massa da Lua impede a comunicação direta com a Terra, e por isso um satélite retransmissor precisou ser instalado numa região que tivesse visão tanto para o lander quanto para a Terra, intermediando a comunicação. Desde então, é a única missão ativa no lado oculto da Lua, com exceção dos orbitadores que passam por lá registrando imagens de cima, digamos assim. As imagens registradas mostram a aparência da superfície por lá, e bom, não é muito diferente do que já vemos em nosso lado da Lua. No entanto, mesmo assim, lembre-se que as duas faces possuem histórias diferentes, e o Yutu 2 é essencial para compreender o motivo por trás disso. O robô é movido por energia solar, pesa 140 kg e até a última atualização tinha se deslocado por pouco mais de 1,5 km através da superfície oculta da Lua. Dentre uma das imagens mais notáveis, um misterioso objeto foi fotografado ao horizonte lunar e ganhou bastante repercussão na época. Os operadores da missão até levaram o rover até lá, e pasmem, era só uma rocha. Para chegar até lá, o rover precisou se deslocar por quase 2 dias. Muito além disso, o pequeno rover também registrou belíssimos panoramas e fez o que pôde para entregar as melhores imagens de uma região tão desconhecida. Para deixar os registros ainda mais interessantes, a NASA direcionou seu orbitador lunar de alta resolução para registrar o local do pouso da missão chinesa. Nessa sequência de imagens, a sonda LRU simplesmente viu o lander e o pequeno rover se deslocando como uma formiga através da paisagem lunar. Essencialmente, tanto o Yutu 2 quanto o módulo de pouso Chang'e 4 transportam 4 instrumentos científicos cada e já superaram significativamente suas expectativas de vida útil inicial, que eram de apenas 3 meses para o Yutu 2 e 1 ano para o módulo de pouso. Ambos operam por cerca de 2 semanas terrestres enquanto estão expostos à luz solar, e depois entram em hibernação para sobreviver à longa e gélida noite lunar. Essa é realmente uma missão fantástica. Aliás, é até interessante imaginar como a Lua tão pertinho da gente é imersa em tantos mistérios. Aos poucos vamos descobrindo cada vez mais coisas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!